Então vamos lá. Acho que a ideia inicial da notícia histórica a gente pode quase pular. E por que quase pular? Porque, como todos sabem, a gente tinha uma proibição inicial da Lei de Improbidade Administrativa para a celebração de acordos em tema de improbidade. A lei originária dizia que não era possível, embora houvesse quem sustentasse que ela não dizia bem aquilo. Mas depois da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, de número 179, e principalmente depois da lei de corrupção empresarial, ficava muito difícil você sustentar que não podia ter acordo em tema de improbidade administrativa, né? Por quê? Porque, primeiro, a própria normativa do Conselho Nacional dizia que era possível, desde que pactuadas algumas sanções. Normativa, aliás, que está vigente ainda, né? A resolução 179. E depois, porque não fazia o mínimo sentido que na corrupção empresarial pudesse ter acordo de leniência e numa situação que muitas vezes é bem menos grave, que é o ato de improbidade administrativa, você não podia ter esse acordo. Então, a gente sabe muito bem que no pacote anticrime veio uma normativa autorizando os acordos de não persecução. E aí, o que é mais interessante? Nessa normativa não veio a disciplina processual do acordo. E por que não veio a disciplina processual? Simplesmente porque o presidente da República da época vetou o dispositivo que tratava do tema, que era o 17A. A gente só passou a ter uma disciplina, digamos assim, minimamente racional dos acordos em tema de improbidade na medida em que veio em vigor a Lei 14.230 de 2021. E hoje eu tenho, então, lá o artigo 17b da Lei de Improbidade que trata desse tema. Agora, e aqui só que eu quero gastar umas palavrinhas. Os senhores dirão assim, mas a normativa que nós temos hoje do 17b, pelo menos nos aspectos processuais, ela é o bastante? Ela é o suficiente? Definitivamente não. Não é o suficiente. Nós temos uma ausência enorme de regras lá do funcionamento tanto dos aspectos materiais quanto dos aspectos processuais dos acordos em tema de improbidade, a ponto de nós estarmos aqui hoje exatamente para debater à luz dessas lacunas. E aqui me permita fazer mais uma consideração que eu reputo relevantíssima a respeito desse tema. A gente já sabe que existe um grupo de trabalho, né, que é capitaneado, inclusive, por um colega meu do Tribunal de Justiça de São Paulo, um juiz paulista, que é hoje conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o juiz Daniel Carnio Costa, e o Daniel montou uma comissão para poder deliberar sobre o acordo de não persecução civil em tema de improbidade. Portanto, essa comissão já existe. Então, acredito eu que neste ano de 2023 nós devamos ter uma normativa nacional sobre a temática. Mas, por enquanto, é absolutamente salutar que os ministérios públicos estaduais e o Ministério Público Federal adequem as suas normas à luz do que nós temos positivados no artigo 17b. E por que é tão importante que vocês tenham a normativa e que, Landolfo, não se deixe totalmente aberto aos membros do Ministério Público? Veja bem, as normativas devem respeitar a autonomia dos membros do Ministério Público, mas haver uma normativa para cada Ministério Público é muito importante. Segurança jurídica, tratamento com igualdade, porque se for uma coisa completamente aberta, o promotor de justiça da comarca tal vai celebrar a NPC num caso de violação do 10 de modo completamente diferente do promotor da comarca do lado, que é um sujeito menos ou mais rigoroso e que vai negar ou vai celebrar com condições diversas, mesmo estando diante do mesmo fato. Então, nesse momento, gente, eu acho que a grande recomendação que eu daria para os membros do Ministério Público, ainda que não concordem com aquelas normativas que estão sendo postas pela instituição, é o respeito a essas normativas. Porque, veja, a gente já vai ter um problema muito grande, e que eu vou falar disso daqui a pouco, com o fato da Fazenda Pública agora poder celebrar acordos de não persecução. Porque vocês, pelo menos, têm normativas. Agora, as prefeituras, os estados, a União talvez até tenha, mas as prefeituras em especial, a rigor, eles vão celebrar acordos em tema de improbidade sem normativa nenhuma. E seria muita presunção da minha parte, na qualidade de docente, e me parece que seria presunção da parte do Ministério Público também, achar que os municípios e o Estado estão obrigados a seguir a normativa de vocês. Não vão seguir. Eles vão celebrar conforme aqueles conselhos, aqueles critérios que eles mesmos exigirem. Então, por esse motivo, que se é para buscar um ar de uniformidade, que nós busquemos pelo menos dentro dos ministérios públicos, que vai ser quem vai celebrar
a grande parte dos acordos em tema de improbidade administrativa. Então, eu achava que essa abertura era relevante e por isso que eu preferi gastar alguns minutinhos aqui. Agora, o que mais é relevante aqui, que eu gostaria de destacar com os senhores nesse segundo item aí das generalidades, aquele primeiro não, mas o item B C eu gostaria de falar um momentinho. Eu tenho sustentado academicamente isso, o Landolfo já me ouviu falar mais de uma vez sobre isso, o fato de que a gente fala toda hora acordo de não persecução civil. E, na verdade, a lei de improbidade não cria um único instrumento de instrumento autoconsenso de consensualidade dentro da lei de improbidade. A gente pode falar, na verdade, em acordos em improbidade administrativa dividido em duas espécies. Uma primeira espécie seria o próprio acordo de não persecução civil, que, na minha visão, é pré-processual. E o segundo instrumento são as transações em tema de improbidade administrativa, que seriam as processuais. E por que é tão importante, na minha concepção, fazer essa distinção entre ANPC e acordos em tema de improbidade? Porque nós temos no ANPC a passagem necessariamente, pelo menos nos celebrados pelo MP, do acordo que está sendo celebrado pelo órgão superior do Ministério Público, seja ele o Conselho Superior, seja a Câmara de Coordenação e Revisão. E no âmbito dos acordos judiciais em improbidade administrativa, o Conselho Superior do Ministério Público é completamente alijado desse debate. E por esse motivo, essa distinção não é meramente de nomenclatura, ela é uma distinção com efeitos práticos. E por isso eu tenho sustentado usar as duas nomenclaturas tais como elas devem se apresentar. E estão na lei. Porque se você olhar o 17 caput, ele fala em acordo de não persecução. Mas se você olhar o parágrafo 10 do 17, ele fala inclusive em suspender prazo de contestação para poder fazer acordo. Tratam-se de ferramentas do mesmo gênero, sem dúvida, mas são espécies diferentes de instrumentos. Por isso que eu prefiro sempre usar a expressão acordos e improbidade como gênero e prefiro usar NPC para o pré e transação para o processual. Esse é então o primeiro comentário. O segundo comentário é a questão do momento. Essa questão do momento é relevante. Antes da vigência da Lei 14.230 de 2021, a lei atual, que está valendo aí para o desespero de muitos, mas para a alegria de tantos outros, né? O fato é que existia um debate intenso se seria possível celebrar acordo em improbidade após a contestação. Explico. Porque não havia dúvida que você podia celebrar antes da ação. O problema é que o parágrafo 10 do 17 da lei de improbidade, ele fala que as partes poderiam suspender o prazo de contestação para tentar o acordo. A partir disso, muita gente boa começou a sustentar que o termo final para celebrar o acordo seria exatamente o término do prazo da contestação. Depois, com a ação ajuizada e já contestada, o Ministério Público não teria mais poderes de celebrar o acordo. Acontece o seguinte: esse debate chegou no Superior Tribunal de Justiça. Foi um dos poucos pronunciamentos que o STJ conseguiu fazer antes da nova lei. E o Superior Tribunal de Justiça, nesse julgamento aí, é o embargos de divergência no recurso especial, número 102.585. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça entendeu o seguinte: enquanto o processo não transitar em julgado, eu posso celebrar acordo em tema de improbidade administrativa. E o Superior Tribunal de Justiça, veja, nós estávamos em embargos de divergência no recurso especial. Era a última gota da última gota. E eles homologaram o acordo, né, e submeteram, portanto, à vontade das partes um valor maior do que a própria decisão judicial. Aí os senhores vão dizer assim: na nova lei de improbidade acabou a briga. Se havia alguma briga antes, agora a briga não existe mais. Porque o 17b fala expressamente que o acordo pode ser celebrado, inclusive na fase de execução. O que significa dizer que é possível agora até mais do que o STJ decidiu. Porque eu posso ter acordo após o trânsito em julgado de uma decisão condenatória em tema de improbidade. E esses casos já chegaram, né? Muitas vezes nas promotorias e nas procuradorias do Brasil, e eu cansei de ver hipóteses do membro do Ministério Público negando sequer iniciar uma negociação sob o fundamento de que a coisa julgada prevaleceria e impediria as partes de celebrar acordo. Minhas caras e meus caros, isso é um erro gravíssimo. A atividade da jurisdição tem a característica central da substitutividade. A jurisdição vale enquanto as partes não combinarem o contrário. Se as partes interessadas quiserem mudar tudo que o juiz decidiu transitado em julgado, elas podem fazer isso sem problema nenhum.
Se elas não chegarem a um acordo, beleza. Agora, se elas chegam no acordo, você afasta essa ideia de que a coisa julgada é algo sacro, exatamente para a vontade das partes prevalecer. Então não tem problema absolutamente nenhum fazer o acordo após o trânsito julgado. Só que aí, minhas caras e meus caros membros do Ministério Público, a ficha virou, o quadro virou. Você está com uma sentença condenatória na mão. O teu EBIT, que o pessoal fala EBITDA, né, que o pessoal das empresas gostam de falar, como membro do Ministério Público, é muito maior nessa mesa de negociação. Porque você vai se perguntar o quê? O que para o interesse público é melhor do que essa própria sentença condenatória que eu já tenho aqui? Você mudou o teu grau de negociação. Landolfo, há 2 segundos, estava falando o quê? Estava falando sobre as técnicas. Me parece que a postura do Ministério Público num caso desse já é diferente da que você estava propondo, Landolfo. Naquelas ideias de você colocar o brainstorm, porque você parte de uma pena já estabelecida ali, de um valor mínimo. E aí você vai verificar, de repente, a importância de você fazer agora um acordo com a colaboração para que outras pessoas sejam identificadas, né? Enfim, eu só queria fazer esse comentário porque eu acho relevante, de que não tem problema fazer acordo após o trânsito em julgado, desde que ele seja, obviamente, interessante do ponto de vista do interesse público, e acredito que essa questão do momento está superada, não temos mais que perder tempo com isso. Um outro tema que eu separei aqui para falar com os senhores e senhoras, e assim, agora sim, muito relevante, é a questão da legitimidade para a celebração dos acordos em tema de improbidade administrativa. Como todos sabem muito bem, a origem da lei vigente, da Lei 14.230 de 2021, foi ou teve por escopo alijar dos acordos de transação, dos acordos em improbidade administrativa, a Fazenda Pública. A ideia por detrás da normativa gestada e aprovada é que, como haveria uma característica preponderantemente sancionatória da ação de improbidade, a Fazenda Pública não tinha que se meter nisso aqui. É até interessante, porque se os senhores olharem a forma como a lei de improbidade administrativa foi montada, percebe-se que eles deixaram muito claro, em pelo menos 2 dispositivos, no 18, depois lá no 12 também, que a Fazenda Pública só teria interesse na reparação do dano. Tanto que a execução tem a regra da legitimidade principal e subsidiária. Quem faz o cumprimento de sentença nas condenações em improbidade administrativa no regime vigente é a Fazenda Pública. E o Ministério Público trabalha subsidiariamente caso a Fazenda Pública não haja. Essa é a primeira regra. E a segunda regra que está lá, mostrando que a Fazenda Pública só teria, digamos assim, interesses na reparação do dano e não nas sanções, é a regra que estabelece que a Fazenda Pública poderia propor ação civil pública de reparação do dano, né? E não ação de improbidade administrativa. O problema é o seguinte, você sabe muito bem que oh meu Deus, eu vou lembrar, a Associação Nacional dos Advogados Públicos, alguma coisa do gênero assim, propôs no Supremo a ADI 7042 e a ADI 7043. E essa já está julgada, essa aqui não é liminar, e a ADI foi julgada procedente para reconhecer que a Constituição Federal estabelece um modelo amplo de combate à improbidade administrativa e que, portanto, a Fazenda Pública tem legitimidade em todos os seus quadrantes para propor ação de improbidade administrativa. Ora, como consequência do reconhecimento da legitimidade da Fazenda Pública para propor, quem pode o mais, pode o menos. E se alguém pode propor, pode fazer um acordo também. E o Supremo, então, vem e arrasta uma interpretação conforme do 17b para ler que também a administração pública pode propor acordos em tema de improbidade. Aí os senhores dirão assim, tudo bem, só que faltou combinar com a lei. E explico por que faltou combinar com a lei. Porque tem um monte de dispositivos que foram montados com a ideia de que só o Ministério Público pode celebrar acordo. Só que agora vem o Supremo e fala, não, mas a Fazenda Pública entra no jogo de novo. E isso gera uma série de reflexos práticos importantes que eu confesso para vocês que talvez nós não tenhamos ainda essas respostas. Eu vou sugerir apenas alguns problemas para os senhores aqui que podem surgir em virtude disso que eu estou falando. A lei estabelece que quando o Ministério Público faz o acordo, tem que ter participação da pessoa jurídica lesada. Isso está lá no 17b, parágrafo 1º. A pessoa jurídica lesada tem que participar. Por quê? Porque só o MP podia fazer o acordo. Agora, a pessoa jurídica lesada pode fazer o acordo. O MP tem que participar? Eu tenho que inverter, na minha opinião, tem. Na minha opinião, é o mesmo raciocínio. Se a pessoa jurídica lesada vai fazer o acordo, ela tem que chamar o MP antes ou no curso do processo de homologação do acordo para participar.
E o promotor pode levantar a mão e falar assim, ó, eu não concordo com esse acordo, porque ele não atende às premissas normativas que eu tenho para celebrar esse NPC. Aí lembra que eu falei que o município, o estado não é obrigado a seguir a normativa do MP? Só que o MP vai se opor quando não seguir a normativa dele. E aí quem que vai decidir? O juiz da causa. E o MP não concordou, vai recorrer pelos meios tradicionais que nós temos predispostos no sistema. Só que da onde que eu estou tirando isso? Da interpretação que eu estou fazendo da lógica do sistema. Porque isso não está positivado em lugar absolutamente nenhum. Né? Outra falha sistêmica que vai acontecer. O Supremo decidiu que a administração pública pode propor acordos em tema de improbidade. E pode propor acordos pré-processuais. Acontece que quando o Ministério Público faz a NPC, que é o pré-processual, o dele tem controle do Conselho Superior, da Câmara de Coordenação e Revisão, porque ele está funcionalmente submetido à Câmara de Coordenação e Revisão. Também está lá no 17, parágrafo 1º, B, parágrafo 1º. Agora, quando a administração pública fizer isso, a rigor, não passa o pré-processual por um controle de nenhum órgão administrativo superior da advocacia pública. Ou seja, o MP é muito mais controlado do que a própria administração pública. E se fosse com todas as vênias, pensar num controle maior, me parece que tinha que ser muito mais da administração pública do que do próprio Ministério Público. E isso, obviamente, vai levar a um papel muito mais complexo do judiciário no controle desses acordos, principalmente naqueles que são celebrados pela administração pública, né? Porque pelo menos a NPC do MP já passou por um filtro anterior, depois passa por um outro filtro. O juiz se sente, e aqui eu falo com experiência de 25 anos de magistratura, eu me sinto muito mais confortável para poder homologar um acordo que o órgão superior do Ministério Público já chancelou também. Agora, aquele acordo que vem diretamente da administração pública, ele sem crivo nenhum, o papel é muito mais complexo do juiz de avaliar se isso está atendendo o interesse público, principalmente se o MP discordar da homologação daquele acordo, né? Então, assim, verifica. Não é simplesmente declarar uma inconstitucionalidade chapada que todos os problemas resolvem. Você muda uma normativa, e veja, eu não estou defendendo aqui que está errado o que o Supremo fez, eu só estou refletindo com os senhores. Mas quando você muda uma normativa, você exige todo um realinhamento da norma para poder encaixar aquela mudança normativa. E nós, então, teremos que nos dedicar nos próximos anos a exatamente refletir sobre os impactos que essa ADI tem no âmbito dos acordos em tema de improbidade. Um outro tema que eu separei aqui para os senhores, mas esse aqui vai ser 1 minuto. Não sei se o Landolfo falou, porque eu perdi o começo da sua fala, Landolfo. Se os acordos são direito público subjetivo do investigado. Ah, então pronto, vamos respondê-la de imediato. Depois você só prestigia o nosso colega e diga o nome dele a respeito. Mas o fato é o seguinte, hoje me está muito fácil responder essa pergunta se o acordo é direito do investigado, porque o Supremo e o STJ, em institutos análogos aos acordos em tema de direito sancionatório, já falaram que não. Você tem hoje, de modo muito claro, decisões do Supremo e do STJ dizendo que você não tem o acusado como não tem o acusado um direito público subjetivo de celebrar acordo de não persecução penal. Não existe de suspensão do processo do artigo 89 da Lei 9.099, e não existe também, meus caros e minhas caras, e o STJ tem vários julgados, dizendo que não tem direito público subjetivo nem a celebração de TAC. Né? Ou seja, não dá para negar que está na esfera, e aqui o pessoal arrepia do direito administrativo quando a gente fala nisso, mas não dá para negar que o membro do Ministério Público tem alguma discricionariedade na eleição de quando celebrar ou não um acordo em tema de improbidade. Você tem que admitir que o membro do Ministério Público age sim, em algumas situações, por questão de conveniência e oportunidade, à luz do interesse público que o Landolfo referiu-se há pouco. E, portanto, definitivamente, não é um direito público subjetivo. Agora, qual que é o problema que nós podemos ter? O problema que nós podemos ter é o indivíduo, em determinado momento, apontar que aquele membro do Ministério Público celebrou com um na situação e não celebrou com o outro exatamente na mesma situação. Então, aqui é muito mais uma sugestão de postura institucional para evitar que o judiciário venha se meter nessa equação. Porque o judiciário não deve se meter nessa equação. Mas numa situação extrema, ele vai se meter. E qual que é a sugestão de postura institucional? É quando houver pedido de celebração de acordos em tema de improbidade,
Se o membro do Ministério Público entender que não é o caso, que faça uma recusa motivada. Explique. Não vou fazer com você por causa disso. Tá? Isso é fundamental. Porque depois, quando bater no judiciário, o judiciário vai falar é discricionariedade. Agora, quando o indivíduo não motiva, não tem discricionariedade na ausência de motivação. O que você tem aí é uma ilegalidade pelo tratamento desigualitário e, portanto, me parece que isso era relevante de ser dito aqui também. Pois não. É porque quem fez a pergunta, inclusive, foi o Gustavo Alves. Então vamos lá, Gustavo. Deixa eu entender melhor a sua pergunta, mas você poderia levar o microfone lá para o membro negou. Só um minutinho, Gustavo, para os colegas poderem ouvirem, é por também. Isso. Tá bom. Ou você pode vir aqui, Gustavo. Fala nesse microfone aqui. Ah lá, pronto, tá chegando aí. Enquanto eu tomar água. Tá gostando. Eu tô gostando. Então tá bom. No caso da negativa do membro... Muito rápido? Se estiver muito rápido, vocês falam que eu diminuo a velocidade. Estou tentando falar em meia hora para cobrir todo o tema e a gente poder debater, entendeu? Pois não, desculpa. No caso da negativa do membro, o investigado, ele poderia recorrer a um órgão superior do Ministério Público? Então, aí... Como acontece no ANPP? Então, eu acho que isso vai depender da normativa de cada Ministério Público. Tá? Por isso que eu te falei da importância de ter a normativa. Né? A recusa da celebração do acordo. Principalmente em tema de inquérito civil, né? Tem um inquérito civil lá rolando, e aí você tem um pedido formal do investigado para poder celebrar e o membro do Ministério Público recusa. Se tiver previsão na normativa, é Gustavo, né? Eu acho que vai caber o recurso. Meu receio, entretanto, não é o recurso interno. O meu receio é a pessoa entrar com mandado de segurança contra o ato do membro do Ministério Público sob o fundamento de que há ilegalidade na recusa da celebração. E a primeira coisa que o juiz vai olhar é o quê? Tem motivação? Por isso que eu falei da motivação. Né? Porque aí ele anula o ato e manda refazer o ato. Não que ele vá, eventualmente, falar que tem que celebrar. A motivação talvez seja a válvula de escape para reconhecer que é a autonomia do membro do Ministério Público celebrar o acordo em tema de improbidade. Beleza? Senhores, chegamos aos requisitos para a celebração do acordo em tema de improbidade. O Landolfo já tratou desse tema. Eu não gostaria de entrar em temas que ele já tratou. Porque nós temos 4 grandes requisitos para poder ter o acordo em tema de improbidade. O primeiro é a reparação integral do dano ou reversão dos bens. O Landolfo até fez o comentário do artigo 11, que na verdade esse é um requisito, mas é um requisito que não aplica sempre. Quando tiver dano a reparar, você não tem isso como requisito. Seja no 11 ou seja até determinadas outras hipóteses de improbidade que não causam prejuízo ao erário, né? Isso é bem relevante. Agora, talvez o que nós devemos nos dedicar aqui, nesse instante, é um debate que eu sei que o Zanetti já teve a oportunidade até de escrever sobre esse tema, que é o limitativo que tem na lei vigente sobre a necessidade de prévia oitiva do Tribunal de Contas para fixar o valor do dano a ser revertido. Bem, primeira observação que eu acho extremamente importante para quem ainda não teve oportunidade de acompanhar. O Supremo suspendeu a eficácia desse dispositivo. No julgamento, na liminar do ministro Alexandre de Moraes, na DI 7236, o Supremo suspendeu, então isso hoje não está valendo mais, tá? Eu tenho um livro de improbidade escrito com queridos amigos, e na edição anterior do livro, logo quando saiu a lei, eu sustentei que esse dispositivo, ele era... Eu não cheguei a falar a palavra inconstitucional, mas eu falei que ele não era cogente, não era obrigatório. Porque o membro do Ministério Público poderia, casuisticamente, celebrar o acordo sem ouvir o membro do Ministério Público. E é o que está, inclusive, valendo a partir da decisão, sem ouvir o Tribunal de Contas, o que está valendo hoje a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Só que depois que eu escrevi isso, eu fui conversar com um colega do Tribunal de Contas do Estado. E eu confesso para vocês que ele me convenceu, talvez não da obrigatoriedade de se ouvir, que é mais ou menos a tese que o Zanetti sustenta, mas da oportunidade ou da utilidade de se ouvir o Tribunal de Contas para fixar o valor do dano. E eu gostaria de explicar para os senhores o porquê que eu, como postura institucional do Ministério Público, apesar da suspensão do dispositivo, como regra ouviria o Tribunal de Contas. Se você faz eventualmente um acordo de não persecução e o Tribunal de Contas não participa de alguma maneira dessa decisão,
Você vai fixar um dano, então, à luz dos seus critérios como Ministério Público ou à luz dos critérios que a administração pública teve e te deu para você fixar o valor do dano. Como o Tribunal de Contas não participou desse processo decisório, ele não é obrigado a aceitar aquilo que você negociou. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer de você celebrar um acordo, o indivíduo está na maior boa-fé com você celebrando acordo, você está na maior boa-fé celebrando acordo, e na hora que as contas dele forem julgadas, inclusive com a reparação, o Tribunal de Contas vai falar que não aceita aquilo. E aí, veja bem, não vai ter problema no impacto da anulação do seu acordo, não tem nada a ver com isso. Mas é o problema que você causa para o investigado, que ele vai ter as contas julgadas irregulares e, de repente, pode até responder perante o Poder Legislativo, em virtude da rejeição das contas, pode sofrer uma multa do Tribunal de Contas. Então, ouvir o Tribunal de Contas é uma providência salutar. Né? Onde que está o problema? O problema está aqui 90 dias. E se o Tribunal de Contas não te responder em 90 dias? Entendeu o ponto? Existem duas posições já na doutrina a respeito desse Tribunal de Contas não responder em 90 dias. Já adianto que são duas posições que faziam sentido antes do Supremo suspender, né? Porque agora, se ele não responder em 90 dias, você faz da maneira que você achar mais adequada. Mas o fato é que uma primeira posição dizia o seguinte: se o Tribunal de Contas não responde em 90 dias, significa dizer que há ali uma aquiescência tácita com o que você está fazendo. E, portanto, depois ele não poderia rejeitar as contas. É meio forçar a barra, né? Mas a segunda posição é até pior que essa. Porque a segunda posição, você vê que não tem solução fácil. A segunda posição dizia que o juiz deveria tomar medidas indutivas a pedido do Ministério Público, coercitivas, mandamentais, inclusive sempre invocam o 139, inciso 4º, para falar que você vai suspender a CNH do conselheiro. Para obrigar ele a responder. É muita forçação de barra. Então, eu acho que, na verdade, a gente está pensando no extremo, mas tem que ser uma postura cooperativa e interinstitucional. Se não responder, oficia, falando da importância. Me parece que o Ministério Público pode ajudar esse serviço. Acho que você que fala isso, Suzana. Na verdade, o Ministério Público já pode apresentar para o Tribunal de Contas aquilo que ele entende que é adequado à luz do que ele já negociou, porque a atividade do Tribunal de Contas aí fica muito mais fácil, né? Que na verdade é simplesmente falar que concorda e não simplesmente de fazer todo o levantamento. Facilitando o trabalho deles, obviamente, a resposta pode vir mais rápida. Mas, enfim, isso aqui é só uma divagação, porque, como nós acabamos de falar, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a eficácia desse dispositivo, então, num primeiro momento, ele é considerado inconstitucional. Vamos ver o que o Supremo vai decidir ao final. E só por curiosidade, qual o fundamento que o ministro Alexandre de Moraes usou? Ele falou que esse dispositivo a um só tempo viola duas autonomias institucionais. A do Ministério Público, que não é obrigado a submeter à vontade dele absolutamente ninguém, e a do Tribunal de Contas, que tem que decidir quando ele vai opinar sobre o que ele acha pertinente. E por isso que ele suspendeu a eficácia desse dispositivo. Inclusive reforça teu argumento, que ele depois pode se manifestar. Exatamente. Porque se ele é autônomo, ele pode se manifestar depois de ter sido o acordo homologado. E se ele não fez parte, ele vai poder perfeitamente rejeitar essa pecha, né? Pois não. Pera aí, Rodrigo, vamos pegar o microfone para você? Ali, ó. Porque aí todo mundo ouve. Então, essa questão da divagação é bem interessante. Antes de entrar no MP, eu era servidor do Tribunal de Contas, né? Eu era auditor lá. E eu fico pensando hoje, isso lá, eu acho que não tem nem instrumento normativo interno do Tribunal de Contas que albergue isso. Isso entra no Tribunal de Contas hoje e a equipe faz, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou tramitar isso? Isso não vai resolver em 90 dias nunca. Mas é muito interessante essa questão da oportunidade, porque seria muito interessante uma espécie de celebração de um convênio, de um acordo, de um mas certamente isso vai acontecer. Do MP com o Tribunal de Contas para agilizar isso, dar uma prioridade, seria muito interessante. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer se esse dispositivo parar em pé. Se ele não parar em pé, vai ser uma boa postura. Mas mesmo sem o dispositivo, seria interessante uma manutenção de uma relação interinstitucional. O que eu quero dizer, se ele para em pé, isso é uma necessidade. Sim. Se ele não para em pé, é uma ótima oportunidade. Exatamente. Né? Então, enfim, temos as duas pontas. Exatamente. Nós estamos estudando, inclusive, a possibilidade de um protocolo para o Tribunal de Contas para facilitar essa tramitação e, inclusive, decidir os casos em que isso é necessário ou não é necessário. Com a suspensão, né, aí acaba que isso não andou, né? Porque na verdade, perde um pouco da urgência disso. Urgência, mas isso é uma boa prática. Exatamente. Uma boa prática, como a gente está conversando aqui. Talvez seja o caso de a gente continuar analisando como uma boa prática.
Aí, ó. Isso. Pessoal, então a questão da reparação integral do dano, acho que a questão do Tribunal de Contas era o mais relevante para a gente tratar, que foi um dos temas que o Landolfo não falou. O segundo requisito obrigatório seria a participação da pessoa jurídica lesada antes ou após na celebração desse acordo. E aqui eu quero que os senhores entendam por que a legislação fala da participação da pessoa jurídica lesada. Porque o dano é dela. E se ela não participa do acordo, aquele acordo não tem eficácia erga omnes para ela. E se ela não tem vinculação ao acordo que foi celebrado entre o MP e o investigado, a consequência é que ela pode, a qualquer momento, melar o acordo. Porque ela pode anular o acordo celebrado, dizendo, por exemplo, que o dano não é integral, o dano não foi reparado de modo integral, porque ela entende que o dano é maior. E veja, você vai falar assim, mas isso aí é ilusão da sua parte. Não é ilusão da minha parte. Eu até tomei a liberdade de colocar no nosso slide, eu não sei se o pessoal que está acompanhando online está vendo os slides. Vocês aqui estão vendo bem pequenininho, depois eu passo os slides para vocês. Mas vocês estão vendo aquele caso que eu coloquei ali, o recurso especial, nem eu enxergo direito, gente, 1.878.987, da segunda turma, o relator é o ministro Herman Benjamin. Né? Esse caso é muito interessante, porque aconteceu exatamente isso. Era um acordo de leniência celebrado no âmbito da Operação Lava Jato. Por quem? MPF, Controladoria Geral da União e, salvo melhor juízo, Odebrecht. E lá eles pactuaram a reparação do dano, as sanções da leniência lá previstas, multa, etc, etc. E não houve participação da Petrobras, que é a vítima. E cujo dano que estavam ali tutelando é um dano que ela sofreu. Batata. Do jeito que fizeram lá o acordo de leniência, pediram a exclusão da Odebrecht do processo, a Petrobras vem com uma petição falando, não concordo. Não concordo, primeiro, de excluir a Odebrecht, porque eu entendo que o dano meu é maior que esse. Segundo, não concordo também com derrubar a indisponibilidade de bens. Porque no acordo eles falaram, não, torna os bens disponíveis novamente. E eu não concordo porque o meu dano não foi reparado. Como é que você vai tornar disponíveis os bens que garante a minha reparação do dano? E aí o caso chegou no STJ. E o STJ aqui nesse caso disse literalmente o seguinte, quem não participou do acordo não é obrigado a cumpri-lo. E quem não participou do acordo pode pedir o quê? A anulação do acordo. Mas a Petrobras perdeu esse recurso. Por uma questão puramente processual. A anulação do acordo não se dá nos próprios autos onde foi celebrado. Você precisa de uma ação própria para isso, para anular um acordo. E por esse motivo puramente processual, a Petrobras não conseguiu derrubar esse acordo. Mas veja, a razão está posta de que você precisa ter a participação. Então chamar a pessoa jurídica lesada, seja na fase pré-processual, seja na fase processual, na fase de homologação do acordo, é fundamental para que esse acordo ele se dê em bom termo. Eu até fiquei muito feliz, Landolfo. Uma vez a gente participou junto de um evento lá com a turma do MP de São Paulo, com o Blatt, com... Quem mais era o outro? O Silvio Marques, se não me engano, que mexe com o patrimônio público lá em São Paulo até hoje, né? E os dois me falaram que essa prática já existe dentro do Ministério Público de São Paulo há décadas. De toda vez que vai celebrar qualquer tipo de acordo em tema, mesmo quando ainda não havia previsão expressa da possibilidade de acordo em tema de improbidade, de chamar aquele que sofreu o dano para participar e assinar junto o acordo. Né? Aí você vai dizer assim, mas isso me amarra, porque às vezes eles não vão topar. Veja, a vantagem do sistema atual, do controle dos acordos ser judicial é essa. A participação é importante. Se eventualmente a pessoa não concorda, jurídica lesada, com aquilo que você está celebrando, a consequência prática é que você, de todo modo, pode fazer o acordo. E aí, quando você submete ao judiciário, a última palavra vai ser do judiciário. E quem se sentir prejudicado faz o quê? Recorre. O judiciário vai ter que dar uma decisão, uma sentença homologatória. Se você entendeu, a advocacia pública, que aquele acordo feito pelo Ministério Público não é adequado, apela. E o Ministério Público, ao contrário. Por favor, Landolfo. Liga aí o microfone que está desligado. Aqui, ó. Quando a gente está falando de ANPC extrajudicial, tem uma discussão sobre o momento da oitiva da Fazenda Pública. Eu particularmente penso que é antes da celebração do acordo, antes da oitiva da atuação do nosso órgão de revisão. Até para o órgão de revisão ter a opinião da Fazenda Pública para decidir se homologa ou não, naquelas bases ou não.
mas há quem sustente que essa oitiva é depois da homologação pelo Conselho Superior, pelo órgão de revisão do Ministério Público, foi MPF, Câmara de Coordenação. Eu penso que deva ser antes, até para facilitar o trabalho de revisão no Conselho. Eu não sei se você já se questionou sobre isso. Já me questionei, Landolfo, e eu penso o seguinte, institucionalmente, como boa prática, é melhor ouvir antes. Mas não vejo nenhum empecilho de não ouvido antes que você possa, no procedimento de homologação, feito pelo judiciário, e, portanto, isso já passou pelo órgão superior de vocês sem o controle, a Fazenda Pública ser ouvida, tá? Mas concordo que a postura institucional melhor é mesmo de ouvir antes. Aliás, o melhor mesmo é que uma vez que a Fazenda Pública foi ouvida antes, que ela assine o acordo junto, né? Que aí é mais convencimento ainda para o juiz do caso acabar homologando e acaba, inclusive, a necessidade dela ser ouvida na fase judicial. Enfim, sobre essa questão da participação da pessoa jurídica lesada, eu gostaria de fazer uma última consideração e com ela eu encerro o meu bate-papo nesse tópico. Meus caros e minhas caras, a gente viu há alguns segundos que a Fazenda Pública agora pode propor ação de improbidade administrativa e pode celebrar acordo. Eu já fiz esse comentário lá atrás, vou repetir aqui. Me parece que quando ela celebra o acordo e submete à homologação judicial, aí inverte os papéis e o Ministério Público que tem que participar desse processo de homologação. E o Ministério Público, consequentemente, ele tem que opinar para dizer se ele concorda ou não concorda com aquele acordo que foi celebrado. E o interessante, né? Inclusive com as sanções que estão sendo fixadas no acordo celebrado entre o investigado e a administração pública. E aqui, eu sei que eu e o professor Zanetti temos uma concordância em relação a esse tema, me parece que a ADI 7042 do Supremo, quando ela botou a Fazenda Pública de novo para dentro do sistema da tutela da probidade administrativa na Lei 8429 de 92, me parece que derrubou qualquer argumento que existia por parte de boa parte da doutrina brasileira de que a ação de improbidade administrativa não era civil e era única e exclusivamente sancionatória. Pensem comigo. Para eu falar que algo não é civil e é única e exclusivamente sancionatório, eu teria que ter o órgão responsável, né, pelo ius puniendi como único legitimado, no caso, o Ministério Público. A partir do momento que eu volto para o jogo, alguém que não tem atribuição sancionatória nenhuma, eu estou restabelecendo a natureza jurídica civil da ação de improbidade. E, portanto, aquele argumento, Landolfo, que muitos repetem, mas o principal objetivo de que a ação de improbidade é punitiva, na minha opinião, é mentira. Eu nunca concordei com isso e continuo não concordando. Para mim, a ação de improbidade ela tem dupla finalidade no mesmo patamar. Ela é punitiva e reparatória, sem preponderância de nenhum sobre o outro. E me parece que a ADI 7042 põe uma pá de cal no argumento de que ela não é uma ação civil. Aí você certamente vai dizer assim, mas e o 17D? O 17D fala isso, né? Fala que ela não é uma ação civil e que ela é reparatória. Ela não é reparatória, ela é punitiva. Gente, desde quando a lei transforma a natureza jurídica das coisas? A lei não tem esse poder. Se a lei disser que eu sou japonês, não adianta, eu não vou ser japonês. Entendeu? Então não adianta a lei vir e querer transformar a realidade dos fatos, que ela não vai ser capaz. E é interessante porque o voto do ministro Alexandre de Moraes nessa 7042 diz textualmente isso que eu estou dizendo para vocês. Que a lei não tem a capacidade de alterar a natureza jurídica, transformando algo que é civil, reparatório, em algo não civil e unicamente punitivo. Portanto, seja bem-vinda de volta à ação de improbidade administrativa. Tu tá dentro do microsistema processual coletivo. E, portanto, você pode beber em todas as fontes, fazendo as devidas compatibilizações. E o Zanetti, eu sei que ele pensa exatamente igual, não? Ótimo. É porque eu sei que ele tem uma divergência com o Fred a respeito desse tema. E acho que agora a posição dele se fortaleceu muito depois dessa ADI. Exatamente. Mas o Supremo convence ele. Exatamente. Depois o terceiro requisito é a aprovação pelo Conselho Superior do Ministério Público ou pela Câmara de Coordenação e Revisão. Antes de passar para o terceiro, essa questão da participação no processo, né, se for, por exemplo, um acordo e que não teve a participação ainda na fase do Conselho Superior, não teve a participação ainda no procedimento extrajudicial, a ação já tinha sido ajuizada, o acordo é judicial. Essa participação, em que modalidade de intervenção nós incluiríamos essa participação? Teria uma modalidade de intervenção ou seria apenas uma intimação para que ela se manifestasse e isso supriria todos os efeitos do ponto de vista de ampliação do contraditório e integração
da pessoa jurídica do procedimento. Eu vou adiantar, esse era um tópico que eu falaria na sequência, mas eu acho importante contextualizar dentro do que você perguntou. Você está imaginando a seguinte situação: eu tenho a fase ainda de celebração extrajudicial do acordo. Isso aqui é um instrumento interno do Ministério Público, é uma notificação, uma intimação, a maneira como vocês vão chamar isso, para mim, é completamente irrelevante. Mas como está na fase extrajudicial, me parece que você tem que ter uma forma de documentar que foi provocada a Fazenda Pública a participar. Se ela não participou, depois ela não vai poder reclamar de que ela não foi chamada porque cumpriu-se o requisito estabelecido em lei. Agora, eu estou pensando numa hipótese que não houve na fase extrajudicial essa prévia participação da Fazenda Pública. E aí, o que nós temos? Nós temos duas maneiras de submeter o acordo à homologação judicial. Maneira 1, se for pré-processual e não existe ação de improbidade administrativa ajuizada, você vai ajuizar uma ação de jurisdição voluntária com o objetivo de homologar o acordo. Basicamente é isso. Homologação de acordo a gente faz por jurisdição voluntária. Né? É uma petição simples, dizendo que tem um acordo celebrado, e é uma ação que é protocolada conjuntamente. Isso é importante, viu, Zanetti? Essa ação de homologação de acordo, ela é proposta conjuntamente pelo Ministério Público e pelo acusado. Ela é uma ação que tem que ter os dois no polo ativo, inclusive assistido por advogado, o investigado. Exatamente, uma petição conjunta. E aí, o que você faz? Como a Fazenda Pública se recusou a participar na fase extrajudicial, ela é citada. Ela é ré aqui. Né? E ela, obviamente, pode vir reconhecer juridicamente o pedido, falando, não tem nada a opor, ou se omitir, e aí o juiz se homologa. Ela é citada como interessada. Eu falei ré, mas vamos usar a nomenclatura bonitinha lá da jurisdição voluntária, né? É ré, mas a gente vai falar interessada porque é o nome que o Código de Processo Civil dá lá nos 728 seguintes. Agora, o interessante é, e se eventualmente não for um caso de acordo pré-processual, mas aquele que já existe ação de improbidade ajuizada? Aí, nesse caso, é uma intimação para ela participar como terceira interessada, uma intervenção atípica. Não existe previsão normativa processual para isso. Não vai encaixar em assistência, não vai encaixar em nomeação, não vai ser denunciação, não vai ser... É uma intervenção processual atípica de terceiro, que hoje já é bem suportada pela doutrina brasileira, né? Então, me parece que resolve. Mas aqui é uma reflexão inicial ainda. Podemos pensar junto mais sobre esse tema. Pois não. Gente, deixa eu te passar o... Pega aqui, ó. Ali, ó. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, parabéns pela explanação. Com relação à aprovação do Conselho Superior do Ministério Público, do 17B, não, né, independente de ser acordo celebrado pela Fazenda, vamos nos ater aos acordos celebrados pelo Ministério Público. Tá. O Conselho Superior do Ministério Público aprova, esse acordo é submetido ao Judiciário e o Judiciário não aprova. Perfeito. As partes recorrem. O tribunal julga improcedente o recurso. Ele obriga o Ministério Público a interpor a ação de improbidade administrativa. Na prática, quem vai interpor essa ação de improbidade? Na verdade, ele não obriga a ajuizamento da ação de improbidade. Ele simplesmente não permite que se pactue aquilo que foi pactuado. A decisão sobre o ajuizamento ou não sempre vai ser do Ministério Público. Outra pergunta. Me parece, né? Quer me parecer. É. Agora, nada impede, por exemplo, que a administração pública venha e proponha ação de improbidade. Né? Sim. Se numa ação civil pública, ação civil pública interposta, o investigado, o réu, né, propõe ele quer um acordo de não persecução possível, o Ministério Público se recusa, ele pode recorrer dessa recusa, porque a gente está com um caso prático de um recurso interposto, entenda equivocadamente, no Conselho Superior do Ministério Público. Porque em caso de ação civil pública, o Ministério Público nem homologa acordo de não persecução civil, então não é o caso de... Mas haveria essa possibilidade lá na... Deixa eu só entender adequadamente. Você tem um caso em que um particular quer fazer o acordo,
É. É TAC ou não é acordo de Não, é improbidade? acordo de não É acordo persecução de- civil ótimo. em ação civil. Perfeito. de Ele improbidade quer, administrativa. e o membro de primeiro grau do Entende Ministério que o Público acordo entende que não é. proposto não Ótimo. atende aos critérios Aí dele. essa parte ajuizou. Fundamentadamente, tá, doutor? Ah, tá. Aí ajuizou um recurso interno dentro do âmbito do próprio Ministério Público, com a Conselho. Procuradoria, E- para o Conselho, desculpa, para o Conselho decidir se tem ou não. Primeira coisa, tem previsão normativa interna aqui? Não, não tem. Então, aí que tá. Não, e nem poderia, porque esse acordo é em ação civil pública, não é no extrajudicial. Não, mas já tem uma ação ajuizada, é isso? Ah, entendi, não. Ele, na verdade, se ele entende, eu acho que é caso de não conhecimento desse recurso dele. Porque se já existe uma ação. Foi isso que foi feito. Eu gostaria de saber se lá ele poderia recorrer Perante o judiciário. judiciário. Sim, é exatamente esse o ponto. Como aqui, se ele fizer administrativamente, me parece que o Conselho Superior tem que dizer, não conheço, amigo, isso já está judicializado. Aham. Vai bater na porta do judiciário. Aí ele vai para o judiciário reclamar que o promotor não fez o acordo dele. Aí que é o que eu comentei ali há pouco da questão de ser direito subjetivo ou não. Eu acho que a primeira coisa que o juiz vai olhar é o seguinte: qual foi o motivo da recusa? Teve motivo? Ele não vai fazer o controle do motivo, mas ele quer saber assim, teve motivação ou simplesmente foi não? Isso, é isso. O judiciário poderia anular pela falta de motivação. Não foi Então, um abraço. fundamentado porque ele entendeu que o valor ofertado não. Perfeito. O judiciário vai aplicar todos aqueles precedentes antigos que nós temos sobre acordo de não persecução penal, sobre suspensão do processo e dizer, amigo, isso está na alçada do Ministério Público. Ele não quer celebrar com você e ninguém pode celebrar acordo. E agora vamos para o acordo firmado pela Fazenda Pública. Uhum. O acordo é firmado pela Fazenda Pública. E se o membro do Ministério Público tem um inquérito civil em andamento e entende que aquele acordo firmado não atende a dupla finalidade de reparar e punir. Pode até ter reparado, mas não puniu. Perfeito. O Ministério Público, na concepção que eu defendi aqui, ele necessariamente tem que participar em algum momento da homologação judicial desse acordo. No processo de homologação judicial, que esse acordo vai ter que ser submetido, o membro do Ministério Público vai participar. E ele vai falar o quê? Não concordo, eu tenho um inquérito civil, o dano é maior, as sanções são insuficientes. O juiz decide. Se o juiz homologar, paciência, recorra. Se o juiz negar, resolvido o problema dele, ele continua tocando o inquérito civil dele. Agora, o que não vai dar, isso a gente vai ter que admitir. Depois que o judiciário homologar o acordo e o membro do Ministério Público intimado não recorrer, ou o tribunal manter o acordo homologado, me parece que isso é vinculante, porque não há mais interesse processual naquela ação que vai ser proposta. Se o membro do Ministério Público propor, o judiciário vai interferir inicial e falar, amigo, isso já está resolvido. E aí surge um problema, Gajardoni, que eu vou aproveitar a pergunta do doutor André, que passa por essa situação de analisar essas coisas no Conselho, então acaba o Conselho sempre trazendo os problemas, né? Essa pergunta é excelente. Aliás, os problemas que ela está trazendo são os problemas que nós vamos começar a enfrentar agora, né? Porque é muito novo esse negócio da Fazenda Pública poder fazer acordo, né? Mas enfim, desculpa, você ia falar. O que eu ia dizer é que, às vezes, na homologação, não é o mesmo promotor que conduz o inquérito. E o Ministério Público é um só. É aí que está o problema. Então, nós temos que ter uma atenção redobrada para que haja um controle da existência de procedimento administrativo quando fosse manifestar sobre a homologação de acordo. Bem pensado. Fase judicial. Você precisa ter internamente uma comunicação melhor dos membros. Claro que administrativamente aqui nós teríamos que pensar como é que se resolve, mas como quem atua na jurisdição voluntária às vezes nem é um promotor da improbidade administrativa, é fato. Pode ser que não seja um promotor especializado na matéria. Aí nós temos que pensar como resolver isso internamente, se ele teria prevenção pela existência do inquérito que está sendo objeto de investigação do mesmo objeto, ou... mas isso não teria que ser distribuído para a Fazenda Pública? Vai para a Fazenda Pública, mas em alguns locais nós temos Fazenda Pública de diversos tipos, né? Nem todo promotor de Fazenda Pública é promotor da improbidade administrativa. Nós temos casos de Fazenda Pública interveniente, não temos? Temos alguns casos de interveniente. Tá vendo qual a vantagem de comarcas menores? Não tem esse problema, né? Mas comarca menor não tem esse problema. Eu acho que a distribuição pelo promotor-chefe é pela matéria. Então, se foi por improbidade para homologação, mesmo assim, quando tem 2 promotores de improbidade, pode cair naquele que não tem...
Vocês vão ter que arrumar um mecanismo interno, acho que essa que é a grande lição, para que isso se amarre, para não ficar solto, porque pode acontecer esse problema. Então, só para ilustrar aqui uma das hipóteses que vão surgir de problemas aí para nós enfrentarmos aqui na nossa análise. Para eu finalizar essa letra C, meus caros, dos requisitos obrigatórios, a gente ir para a última, e eu prometo que na última eu encerro a minha fala, eu quero fazer uma última consideração. Uma pergunta que muitos podem fazer é o seguinte, mas quais são os critérios que o Conselho Superior do Ministério Público ou as câmaras de revisão do MPF vão usar para aceitar ou não aceitar os acordos que foram propostos como que há proposta de celebração pelo membro do Ministério Público de primeiro grau, né? Gente, me parece que os critérios que o Conselho Superior vai adotar são os mesmos critérios que o Judiciário vai adotar. O Judiciário vai verificar o quê? Se o dano foi reparado na integralidade, se as sanções são adequadas para a gravidade da conduta e, acima de tudo, ele vai usar o 17b, parágrafo 2º da lei. O 17 parágrafo 2º da lei, o 17b parágrafo 2º, diz que na verificação se é possível celebrar acordo, o membro do Ministério Público vai observar o quê? O interesse público, os antecedentes do agente, a personalidade, a gravidade da conduta. Aqui eu não acho que vai ter problema, porque já é mais ou menos o que os órgãos superiores fazem no controle de homologação de arquivamento de inquérito civil quando é celebrado o TAC. Então, acho que já há uma expertise do Ministério Público nisso, então não me parece que os órgãos superiores vão ter problemas para controlar a celebração. E aí o raciocínio vai ser exatamente o mesmo, tá? Se o órgão superior entender que, igual ele faz no TAC, se ele entender que o acordo não é bom, ele devolve, fala assim, você remonta esse acordo aí. Tá? Porque efetivamente não dá para homologar. Para a gente finalizar, o último tópico aqui dos requisitos obrigatórios, meus caros, a questão da homologação pelo Poder Judiciário. Depois de tudo isso, seja no pré-processual, seja no processual, a gente vai ter a necessidade de submeter esse acordo à homologação perante o Poder Judiciário. Aqui nós temos que fazer uma seguinte distinção no procedimento homologatório. Se a ação de improbidade administrativa já está ajuizada, você vai pedir a homologação do acordo perante o próprio juiz da causa. Seja o juiz da causa que esteja com o processo na fase de conhecimento, seja o juiz da causa que estiver com o processo na fase de recurso. Sim, na fase de recurso. Porque o CPC, o 932, diz que quem homologa o acordo é quem está com a competência para julgar o processo. Se eu estou em fase de recurso, por exemplo, especial, quem vai homologar o acordo em tema de improbidade é o Superior Tribunal de Justiça. Né? Ah, mas o STJ não analisa matéria de fato. Eu defendo que se o Superior Tribunal de Justiça entender que para homologar o acordo ele precisa avançar sobre matéria de fato, ele excepcionalmente baixa para a segunda instância fazer isso. Baixa para a segunda instância poder apreciar a matéria de fato que ele não pode. Mas não costuma precisar investigar a matéria de fato. Então o próprio STJ já vai fazer esse serviço e já vai homologar. Mas atenção, isso se eu tiver processo ajuizado. E se o processo estiver na fase de execução, na fase de cumprimento de sentença, quando eu tenho aqueles acordos após o trânsito julgado? Gente, a homologação é perante o juiz do cumprimento de sentença, o juiz da execução. Então, sempre que eu tiver um processo ajuizado, seja na fase de conhecimento, na fase recursal, na fase de execução, a homologação é uma mera petição. O pedido de homologação é uma mera petição. O juiz recebe esse pedido, ouve as partes do processo, intima a Fazenda Pública, se ela for, né, o terceiro interessado, intima o Ministério Público se o acordo for da Fazenda Pública, depois ele decide. Da decisão do juiz que nesse processo homologa o acordo, qual que seria o recurso? Também depende de qual é o pronunciamento que foi dado. Se eventualmente é um acordo antes da sentença, o juiz vai homologar com efeito de sentença. O recurso cabível vai ser apelação. Se, entretanto, o juiz homologar isso em que fase? Na fase de execução, isso vai ser uma decisão interlocutória. O recurso cabível vai ser um recurso de agravo de instrumento, ou às vezes, se por fim a execução, você pode pensar até mesmo no recurso de apelação. Então, quer dizer, aqui vão aplicar as regras gerais do processo civil. Agora, a grande questão que eu comentava com o Zanetti é como que eu submeto ao juízo o acordo pré-processual, aquele que não tem nenhuma ação perante o próprio Poder Judiciário. E nesse caso você usa da jurisdição voluntária, do 725, inciso 7º. Você vai distribuir uma ação junto com aquele que está celebrando o acordo com você, né? Os dois assinam, Ministério Público, advogado do investigado. Se for só o advogado que está assinando, ele tem que juntar uma procuração com poderes, inclusive de reconhecer a existência dos fatos, e essa homologação é feita pelo Poder Judiciário após a oitiva da Fazenda Pública, porque, como eu disse para vocês, a Fazenda Pública tem que ser previamente ouvida. Aí os senhores vão dizer para mim assim, não, tudo bem, mas esse papel do Judiciário, qual que é? É um papel simplesmente formal
ou ele é um papel de análise de conteúdo? Esse debate eu já tive muitas vezes com o Landolfo, e uma das pessoas que me convenceu a adotar hoje o entendimento de que o controle do judicial não é meramente formal foi ele, inclusive. Eu debati com ele longamente porque, num primeiro momento, a gente poderia pensar: o juiz não se mete no que foi celebrado entre o Ministério Público, Fazenda Pública, pessoa jurídica lesada, vamos dizer assim, e o próprio investigado. Então, se ele decidiu que a sanção é aquela, mesmo que o juiz entenda que ela é baixa ou alta, vai ser aquela. Reparação do dano, mesmo que ele entenda, o juiz, que aquilo não repara integralmente o dano, tecnicamente vai ser aquilo. Acontece o seguinte, meus caros, me parece que se o sistema quis que o judiciário interviesse, não é para ser uma intervenção meramente formal, não faria sentido. Então me parece que o Poder Judiciário ele tem sim um papel interventivo nessa questão. E ele controlaria o quê? Primeiro, isso aqui dá um problema, a atribuição do órgão do Ministério Público celebrante. Porque, às vezes, o Ministério Público Federal está celebrando acordo fora da casinha dele. E aí o Judiciário vai falar o quê? Amigo, você não tem que celebrar acordo nesse negócio aqui. Isso aqui é a alçada do Ministério Público Estadual. E vice-versa. E ele vai recusar a homologação. De falta de atribuição antes, eu diria. Porque ele vai dizer, está fora da sua alçada. E aqui existe um detalhe interessante, viu, Zanetti? Esse caso foi julgado pelo STJ ano passado, o Landolfo até mandei um acordo para ele. Lá no STJ chegou o seguinte caso. O Ministério Público Federal propôs uma ação de improbidade administrativa. O Judiciário Federal entendeu que o membro do Ministério Público Federal não tinha atribuição para aquilo, porque o caso era do Ministério Público Estadual. E o juiz federal fez o quê? Remeteu os autos para a Justiça Estadual. Não é isso? O problema é que o Supremo Tribunal Federal, em 2021, julgou a DPF 482. Essa é aquela DPF famosa que declarou a inconstitucionalidade de um ato do Conselho Nacional do Ministério Público e disse que não pode ter, que podia ter permuta entre membros do Ministério Público Nacional, Federal, Estadual com Estadual. Por que o Supremo Tribunal Federal derrubou aquela normativa do CNMP? Porque ele diz o seguinte: o princípio da unicidade ou unidade do Ministério Público, ele só se dá no âmbito do mesmo Estado. Então você pode falar em unicidade entre membros do Ministério Público do Espírito Santo, porque estão submetidos à mesma chefia, que é o Procurador-Geral. Não existe unicidade entre MP federal e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Então, com esse fundamento, eles falaram que não pode ter permuta entre membro do Ministério Público Federal com estadual. E estadual com estadual também, porque a chefia de São Paulo é uma e do Espírito Santo é outra. Beleza? Começaram a usar esse entendimento para poder falar que quando o juiz da improbidade administrativa reconhecer que o MPF não tem atribuição, que o caso não é de remessa para a Justiça Estadual. Que o caso é de extinção sem análise do mérito. E o Ministério Público Estadual que propõe a ação, porque eu não posso ter trânsito de processos entre os dois Ministérios Públicos. Vocês entenderam? Aonde que eles querem chegar com essa interpretação? Não, eles usaram o critério de não ter unicidade para dizer que eu não posso ter trânsito de processo entre dois Ministérios Públicos. Só que, peraí, pegaram uma discussão de unicidade à luz da função administrativa do Ministério Público. Isso aqui é totalmente de legitimidade, atribuição. E é óbvio que o objetivo aqui do investigado era que se perdesse a interrupção da prescrição da ação de improbidade administrativa que já estava ajuizada. Ele queria, na verdade, começar tudo na estadual, porque ia prescrever. Entendeu? Só que isso foi barrado no âmbito do STJ, dizendo exatamente isso, que essa DPF não trata da atividade fim do Ministério Público, porque na atividade fim ele é uno. Administrativamente que ele não tem o princípio da unicidade. Por conta disso tudo que o STF decidiu na DPF 428, e aí deu uma 482, aí deu uma salvada boa nessa questão. Mas eu estou falando da atribuição pelo seguinte: esse acordo é muito bom, cara. É um acordo relatado pelo ministro Og Fernandes, um voto vencido do ministro Herman, muito, muito bom esse voto, esse acórdão como um todo, tá bom? Pessoal, então, se eventualmente o juiz entender que o membro do Ministério Público Federal está fazendo um acordo fora dessas atribuições, ele vai negar a homologação. Mas ele pode negar a homologação também fazendo um controle de conteúdo, dizendo que não há sanções adequadas para aquele caso ou que não há interesse público na homologação. E o Superior Tribunal de Justiça já decidiu isso no ARESP 1.570.781 do Rio Grande do Sul. E o juiz controla o conteúdo do acordo em tema de improbidade. Veja, nesse acordo eles homologaram o acordo, tá? Não negaram a homologação, eles homologaram. Só que eles estabeleceram as premissas do quê?
de que eu teria que verificar se o dano ali foi reparado, se as sanções eram adequadas. E esse caso vale contar porque ilustra para os senhores o que vocês vão enfrentar na prática daqui a alguns meses, se já é que não estão enfrentando. É o seguinte, gente, o principal momento em que o indivíduo vai te procurar para tentar fazer um acordo em tema de improbidade vai ser o momento que, ou os bens dele estão indisponíveis, e 2, quando ele tiver com a suspensão dos direitos políticos. Os 2 grandes momentos que me parece que uma pessoa vai atrás para tentar resolver o problema vai ser essa. E nesse caso era interessante, porque é um caso do Rio Grande do Sul. Um advogado tinha sido condenado numa improbidade administrativa porque ele atuou nessa ação de improbidade administrativa como advogado da prefeitura que propôs a ação, mesmo sendo réu da improbidade. Enfim, ele teve uma dupla atuação ali, uma tergiversação, que a gente falava antigamente, né? Todos os 2 lados. E aí ele foi condenado por violação dos princípios. E nessa condenação, ele foi condenado a pagar o dano do valor da remuneração que ele recebeu como advogado, suspensão de direitos políticos e multa civil. Essas 3 sanções. Caso bem antigo. E depois de perder em todas as instâncias, ele fez um acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte, ó, tira a minha suspensão de direitos políticos. Tira a minha suspensão de direitos políticos. Eu pego a multa civil aqui, que é de 30 mil, e pago 150 mil. E esse valor vai ser vertido para instituição beneficente e tal. Eu não lembro os valores corretamente, gente. Eu estou falando aqui de cabeça para vocês. E aí o que aconteceu? O Superior Tribunal de Justiça se perguntou isso. Vamos analisar. Essa suspensão de direitos políticos aqui dá para tirar? Porque o Ministério Público topou. A administração pública topou na hora. Gente, a administração pública ela ia receber 75, ela estava recebendo 150. Ela quer o dinheiro. Ela quer aplicar lá na fundação. É o equivalente à Fundação Casa de São Paulo, lá no Rio Grande do Sul. Quem cuida de infância e juventude. E ela topou. E aí chegou para o STJ e o STJ falou, e aí? Porque, gente, vocês têm que concordar comigo que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer como membro do Ministério Público e como membro do Judiciário. Tirar a suspensão de direitos políticos através do aumento do valor da indenização é algo que atende o interesse público? Porque senão o poder econômico vai comprar os direitos políticos de volta. Entenderam meu ponto? Mas nesse caso, por que o Superior Tribunal de Justiça, eu entendo que o Superior Tribunal de Justiça está correto. Por que ele topou? Porque existe aquela ADI que está na relatoria do ministro Gilmar Mendes e que diz que não pode ter suspensão de direitos políticos no 11. Entenderam o ponto? E aí ele topou. Mas ele poderia não ter topado. Eu não estou querendo discutir com os senhores o certo ou errado do STJ, mas a premissa de que é necessário algum controle. Né? E por esse motivo, o Superior Tribunal de Justiça acabou assim decidindo. Para a gente poder, então, encerrar, 2 comentários finais. Caso o juiz entenda que, eventualmente, o acordo não atende o interesse público, ele pode aplicar por analogia o 28A do CPP, que permite que o juiz devolva, né, para repactuação. E, por último, como eu já tive a oportunidade de responder para vocês, a recorribilidade é ampla da decisão do juiz que homologa o acordo, as partes, a Fazenda Pública, todos aqueles que se sentirem prejudicados podem recorrer, e o Judiciário, no final das contas, vai dar a palavra se aquele acordo é possível ou não é possível.